Oi, gente, aqui é a Gé. Eu não vou nem perder meu tempo explicando o que rolou. Já faz quase um ano que eu não faço vídeo aqui no canal, mas me deu vontade de voltar aqui para essa plataforma. Eu espero que vocês me perdoem por todo esse tempo. Muito obrigada a todos que continuaram aqui. E eu vou tentar vir mais vezes com mais frequência. E quero começar falando de um livro maravilhoso que eu li esse mês e dando 5 motivos para vocês lerem e gostarem também. O livro em questão é Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Bom, Filhos de Sangue e Osso vai contar a história da Zélie. A Zélie mora num lugar que chama Orisha, e nesse lugar ela se lembra que antes existia magia. Existiam vários tipos de magia, e as pessoas que tinham essa magia eram chamadas de Mageus. Porém, 11 anos atrás aconteceu uma ofensiva, onde todos os Magi foram assassinados, inclusive a mãe da Zélie. E a partir desse momento a magia desapareceu. Hoje em dia, as pessoas que nascem com os cabelos brancos são chamadas de divinais, mas eles não têm mais a magia, eles não têm mais a ligação com os deuses. Além deles não terem essa ligação mais com os deuses, eles são tratados de forma grosseira e errada pelo rei que controlou essa ofensiva, e desde então eles vivem acuados. O primeiro motivo para você ler Filhos de Sangue e Osso é a representatividade. Todos os personagens desse livro são negros. E a autora sabe fazer isso muito bem, porque às vezes a gente lê um livro em que o protagonista é negro e ele não é descrito de forma correta. Às vezes ele é descrito apenas como moreno, ou então não é específico, a gente não consegue entender exatamente o que está rolando, porque a pele dele é cor de oliva, não sei, a gente é sempre relacionado à comida. Mas aqui a Tomi Adeyemi consegue descrever bem os tons de pele e ela fala bem sobre isso. Até porque as pessoas que têm pele mais escura sofrem mais aqui nesse livro, assim como é na vida real. Então a autora traz essa parte para dentro de um livro de fantasia e faz bem feita essa representatividade. Os personagens, eles têm voz, eles têm história e eles têm importância. Então, fazer um livro de fantasia com todos os personagens negros é uma coisa sensacional e que eu já queria ter visto bastante tempo antes. Então eu fico muito feliz que a Tomi Adeyemi tenha escrito esse livro e que ele tenha chegado a tanta gente. O segundo motivo é a mitologia. A Tomi Adeyemi teve a ideia de escrever esse livro quando ela veio aqui no Brasil. E ela foi na Bahia, em Salvador, e ela viu os orixás pintados, e daí veio a ideia dela construir essa história. Então a base do livro é a mitologia iorubá, as palavras, os feitiços foram deixados na língua original, que é o iorubá. O livro tem forte influência aí no candomblé, então dá pra ver bastante como ela pesquisou sobre isso e a forma legal e interessante que ela trouxe isso pra história. Existem muitos clãs, cada deus é responsável por um clã, cada deus concede um poder para aquela pessoa que participa do clã dele. E a magia e essa ligação com esse deus é muito forte. Às vezes às vezes não, na maioria das vezes quando eu leio um livro de fantasia, a pessoa apenas tem aquele poder, mesmo que tenha sido enviado por algum deus, o poder é dela e ponto. Aqui eles têm uma ligação com um deus. É muito importante isso e é muito valorizado. Então, quando eles não têm mais magia, é porque essa ligação foi quebrada e eles não sentem só falta de ter magia, eles sentem falta com essa ligação profunda que eles tinham com esse Deus. 3. A escrita da Tomi Adeyemi nem parece que é uma escrita iniciante, que esse é o primeiro livro dela. Ela consegue descrever muito bem o que o personagem está sentindo, ela consegue descrever o lugar onde aquele personagem está, ela consegue descrever as lutas que estão acontecendo. Eu fiquei muito impressionada, até porque o livro não para em nenhum momento. É uma coisa atrás da outra acontecendo. A Zélie, depois que ela parte aí para buscar esse artefato que vai trazer a magia de volta, ela não para um minuto. E mesmo quando você acha que ela tá chegando no lugar e que vai dar certo, acontece alguma coisa. Então é uma narrativa muito rápida, muito instigante, e eu gostei muito de conhecer essa autora e saber que ela escreve assim, que a escrita dela você nem vê passar. O livro tem mais de 500 páginas, se eu não me engano, mas você lê muito rápido, porque é muito gostoso de ler e porque ela traz coisas muito relevantes. Ela não enche o livro de linguiça, ela constrói mesmo os personagens e por isso que a gente gosta de acompanhá-los. O quarto motivo são as personagens femininas. Eu gostei muito da Zélie, ela me irritou um pouco, admito, mas mesmo assim foi uma personagem que eu gostei muito de conhecer. E eu gostei muito da Amari também, que é a acompanhante da Zélie aí nessa empreitada para trazer a magia de volta. Elas não se gostam de primeira, até porque é natural, vendo que elas são de pontos muito diferentes da história. Mas elas aprendem juntas a entender um lado da outra e isso é muito legal. Eu tô muito cansada de ver livros com rivalidade feminina onde elas se odeiam e onde elas fazem de tudo para se sabotar, e aqui elas se ajudam. Realmente é construída uma amizade com base nas duas.
E a quinta e última é o paralelo que a Tommy consegue fazer com essa mitologia, com esse livro de fantasia, com a nossa realidade. Isso porque aqui em Filhos de Sangue e Osso, depois que aconteceu a ofensiva e os Magi foram assassinados, os divinais foram colocados à margem da sociedade. Então, tem horas que ela descreve, a hora que ela vai no mercado vender o peixe, ela descreve, por exemplo, as favelas, que é onde os Magi moram. Eles eram considerados deuses, eles eram abençoados pelos deuses. Então, eles tinham uma importância muito grande dentro da sociedade. Mas o preconceito, o medo e o ódio acabou levando à ofensiva. E daí eles acabaram sendo colocados de lado. E o que antes era amor, o que antes as pessoas gostavam de ter um Magi por perto, acabou virando medo. Esse medo foi incutido muito bem em todo mundo que vive em Orisha. Então todo mundo despreza os divinais hoje, despreza a magia e tem medo dela. Isso, o medo é uma coisa muito importante aqui nesse livro. Ele leva as pessoas a tomar atitudes que elas não tomariam se elas não tivessem crescido aprendendo sobre o medo e sobre como a magia é errada. Então isso é uma coisa que facilmente pode ser trazida aqui para o nosso tempo. As pessoas não nascem preconceituosas, elas não nascem odiando uma outra, ela aprende isso em casa desde pequena. A Zélia vivia do lado dos Magi, então ela sabe como essa magia pode ser maravilhosa, como essa ligação com Deus, com os deuses deles eram importantes. Mas quem está do outro lado acredita que a magia só traz coisas ruins, que só traz morte e destruição. E isso foi aprendido dentro de casa. E é exatamente assim que acontece hoje em dia, quando a gente vê uma criança fazendo alguma coisa desse tipo, ridicularizando um amiguinho, por exemplo, por causa da cor, e a gente pensa, nossa, mas aonde aprendeu isso? Aprendeu em casa, aprendeu vendo as atitudes que ela tem, que os pais têm em casa. Então ela conseguiu trazer isso pro livro de uma forma muito clara para mim e muito bem feita também. E a parte das favelas também é outra coisa. Como eles foram assassinados e foram deixados às margens, eles foram tentando se reunir e tentando sobreviver. E para isso eles foram indo para cantos mais afastados, onde eles conseguiam morar, onde eles conseguiam pagar um imposto do governo, e assim foram criando as favelas, bem longe dos mercados e bem longe do palácio aonde as pessoas vivem hoje em dia. E isso lembra muito a história do racismo. Depois que se aboliu aí a escravidão, muita gente achou que os negros ficaram totalmente ricos e bem de vida de uma hora para outra, só que eles eram escravos e eles não tinham por onde começar. Não foi dado nada para eles para que, já que todo esse tempo que eles passaram escravizados, eles pudessem já começar de algum lugar criando alguma coisa. Não, eles foram libertados e você que lute. E eles não tinham de onde lutar, de onde começar. Então eles foram se afastando e foram ficando à margem, onde as favelas foram sendo criadas e onde as pessoas negras foram cada vez sendo delegadas a cargos menores e a situações ruins, porque é o que tinha disponível para elas naquele momento. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas falando que leram um livro de fantasia, mas acabaram não se identificando muito com ele, não conseguindo entender a história, porque é uma coisa que está muito distante da nossa realidade, mas não está. Os livros de fantasia sempre trazem alguma coisa que a gente pode ver no nosso mundo. É só a gente prestar atenção. Filhos de Sangue e Osso é um livro inteirinho que pode ser visto aqui no nosso mundo. E é bem fácil e claro ver isso. Colocando um motivo extra, eu queria falar que a tradução do PT Rissati está absolutamente perfeita. Ele tem uma matéria no blog que eu vou deixar aqui na descrição, onde ele fala como foi para ele traduzir esse livro. O PT é um tradutor negro e ele conhece bastante a religião, então foi muito importante ter um tradutor que conhecia profundamente isso e que era negro também, porque ele soube traduzir isso de forma muito primorosa, e uma tradução bem feita faz toda a diferença. Então, valorizem aí os tradutores, e o trabalho do PT foi exemplar. Foi um livro muito importante que eu gostei muito de ter lido, muito mesmo. Quero ler a continuação. Eu marquei várias partes, mas tem algumas partes que mexeram mais comigo e tem uma delas que eu vou ler pra vocês rapidinho. É a Zélia que tá falando, não vou contar a situação pra não ser spoiler. Você poderia ter se livrado da magia sem nos matar, sem nos espancar e derrubar. Você nos esmagou para construir sua monarquia sobre o nosso sangue e ossos. Seu erro foi nos deixar vivos, foi pensar que nunca revidaríamos. E a outra que eu gostei muito também é: sem magia, eles nunca nos tratarão com respeito. Precisam saber que podemos revidar. Se eles queimam nossa casa, queimaremos a deles também. Essa parte específica me lembrou muito do que aconteceu com o George Floyd e que foi uma grande
um grande acontecimento nos Estados Unidos, onde as pessoas botaram fogo em delegacia, em lojas, em muitos lugares. E eu vi muitas pessoas comentando que esse não era o caminho, que violência não era o caminho, que não podia botar fogo nas coisas. Só que assim, gente, não existe paz quando tudo que a gente conhece é violência. Não tem como. Então, por muito tempo houve paz e por muito tempo a gente ficou calado. E isso não trouxe resultados. Então, como que a gente pode lidar com a paz se não existe paz do nosso lado? Quando entram na nossa casa, não é em paz. Quando matam os nossos filhos dentro de casa, não é em paz. E foi isso, e é exatamente sobre isso que essa frase fala e que esse livro, em muitas partes, fala. Tem uma hora que a Zélie cansa e ela percebe que ela precisa sim trazer a magia de volta e que ela precisa sim botar fogo nos lugares se for necessário, porque... Então, fogo nos racistas, sim. Espero que vocês leiam esse livro. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que não tenha ficado muito estranho. Eu falei 500 mil vezes a palavra espero e é isso. Obrigada por terem assistido. Se inscrevam no canal porque eu juro que eu vou voltar mais vezes. Comentem aqui se vocês já leram e me sigam no Instagram, que lá eu falo todos os dias sobre livros. Obrigada, beijos, tchau!